Olá, eu sou o Hugo Zirte, gerente de relações com investidores da Tupy, e hoje estamos inaugurando o nosso canal, um novo canal de comunicação com o mercado, o Tupy 3 Comenta. A ideia é estar periodicamente falando com analistas, investidores e discutindo a nossa estratégia, os nossos resultados, as nossas iniciativas e a visão de futuro. Hoje vamos dividir a conversa em duas partes. Temos aqui conosco o nosso CEO, o Rafael Lucchesi, o nosso vice-presidente de vendas, o Ricardo Fioramonte, e o Tony Bueno, nosso vice-presidente de compras e de logística. Vamos começar, Rafael, falando um pouco aqui do negócio tradicional da companhia, que são os componentes estruturais, que historicamente eles apresentam margens de 2 dígitos, e nesse segundo trimestre em particular a margem foi um pouco pior, foi de 7%. Quais são os fatores estruturais e conjunturais que na sua visão explicam esse resultado? Olha, o ano de 2025 tem se apresentado como um ano de enormes desafios e grande complexidade. Isso nasce, Hugo, em todo o processo de geopolítica que o mundo está vivendo, que o planeta está vivendo, um tensionamento das relações comerciais, que cria uma série de desafios e complexidade. Há também uma previsão de redução do nível de atividade interna nos Estados Unidos, que se constitui num grande mercado para a Tupy. A Tupy é líder global de blocos e cabeçote. Nós exportamos para mais de 40 países, mas claramente os Estados Unidos se constituem num grande mercado, num mercado estratégico para nossas operações. E essa agenda de geopolítica, combinado também com essas barreiras comerciais, criaram um enorme desafio para nós. Então, a combinação desses fatores, aliado à elevação dos juros no mercado doméstico brasileiro, criaram uma redução. Veja só que nós produzimos blocos e cabeçote que está dentro de uma cadeia global. Essa cadeia tem sofrido muito. As principais empresas de OEM, as grandes montadoras de caminhões leves, médios, pesados, máquinas agrícolas e máquinas de construção, que são os principais mercados para onde nós direcionamos os nossos produtos, elas estão sofrendo muito nesse ano de 2025. Fora isso, nós temos uma agenda de aquisições importante na estratégia da empresa e estávamos em pleno processo de ajuste de capacidade com uma reorientação dos nossos ativos. Esse conjunto de medidas que foram tomadas a partir da nova realidade geopolítica e também das barreiras comerciais fizeram com que todo o esforço que nós estávamos fazendo teve que ser abandonado para o redirecionamento do novo footprint da organização da nossa produção e do nosso chão de fábrica. A combinação desses fatores acabou tornando o ano ainda mais sacrificante para o que nós estávamos fazendo. Agora, o que nós estamos fazendo nessa situação? Estamos, como a gente vai ver aqui nessa conversa, adotando um conjunto de ações que vão na direção do fortalecimento da nossa resiliência. A Tupy tem uma estrutura de produção em 3 continentes, produzimos no Brasil, no México, na Europa. Isso permite uma enorme flexibilidade e resiliência da nossa produção, o que nesse novo ambiente de maior protecionismo acaba sendo um posicionamento extremamente estratégico, como também vamos fazer o necessário ajuste de capacidade, só que agora numa nova receita, com uma nova estratégia, em que isso vai ser determinante. Fora isso, um conjunto de ações também de ajuste estratégico na nossa produção, no sentido de permitir que nós consigamos, no tempo futuro, no cenário futuro, um posicionamento ainda mais forte para a empresa. Então, o que está acontecendo com essa crise toda é uma certa redução do mercado hoje, mas o mercado não desapareceu.
como nós vendemos para um produto que é bem de capital, ele flutua muito ajustado às condições de mercado. A incerteza e a elevação da taxa de juros são sempre inversamente proporcional aos fundamentos desse mercado. Então, os decisores, os frotistas, os investidores de bens de capital, eles procrastinam a decisão de investimento. Mas o mercado não desapareceu. E o posicionamento, a liderança global desse mercado continua sendo nossa, da Tupi. Então, há um problema conjuntural, nós sofremos com ele, não é algo exclusivo da nossa empresa, é de toda a cadeia, todas as principais empresas do segmento têm sofrido também nesse momento, e nós estamos fazendo o ajuste adequado, como a gente vai ver nessa conversa, tomando as decisões corretas que vai se constituir como força competitiva amanhã, com a recuperação do mercado e com um drive de recuperação e desenvolvimento para as nossas margens, para que a gente consiga concretizar uma situação de lucratividade, de resultados até maiores do que historicamente nós tivemos. De fato, os nossos clientes, que são companhias de capital aberto, muitos dos quais já reportaram resultado, também indicaram queda de receita, e alguns mercados, principalmente nos Estados Unidos, mais fracos também. Os resultados do primeiro TRI confirmam isso de maneira clara. A retração média no primeiro TRI foi em torno de 12%. A Tupi, por ter mais resiliência, nós tivemos uma redução muito menor, em torno de 4%. Nesse segundo semestre, com o agravamento das questões de barreira comercial, é claro que isso torna ainda mais agudo os ajustes necessários. Agora, o mais importante como mensagem é que, é um mercado que não desapareceu. 2, que a Tupi tem liderança nesse mercado. E mais, nesse momento de sacrifício, nós estamos tomando as medidas adequadas de reestruturação produtiva que vão dar fôlego, oxigênio e capacidade de recuperação acelerada quando o mercado voltar. Então, nós estamos criando mais resiliência e capacidade de traduzir em valor os ajustes necessários que a realidade tem nos impostos. Não, perfeito. E nesse segundo trimestre, a nossa receita caiu 6%, enquanto os nossos clientes caíram entre 3% e 19%. Realmente a gente tem sentido isso aí. Não é algo característico da Tupi, mas do mercado de uma maneira geral. Luquez, ainda falando sobre os resultados, um outro ponto que eu gostaria de abordar com você é sobre a alavancagem, que a gente mede pela relação dívida líquida e EBITDA. Historicamente, esse indicador tem estado abaixo de 2 vezes, e nesse segundo trimestre ele atingiu 2,45. Qual que é a sua visão para os próximos trimestres, para o futuro desse indicador, e como ele conversa com a nossa política de dividendos, remuneração acionista e também de investimentos? Olha, é verdade que aconteceu isso, estamos cuidando com muita atenção, fazendo uma gestão financeira muito sóbria e muito firme desse processo. Mas é importante, Hugo, a gente fazer algumas considerações. Primeiro, que é uma dívida bem gerida, ela é saudável para a empresa. E segundo, é nós entendermos as circunstâncias conjunturais que levaram esse consciente a ter um leve deslizamento para cima. Nós estamos no momento de redução de volume, combinado com o aumento das taxas de juros internas. Parte dessa dívida ela é global, ela é negociada fora, mas parte é negociada dentro. Então, a combinação desses dois fatores, fora alguns outros esforços da organização da produção e da construção de estoques, tiveram um componente, um desdobramento sobre esse indicador. Mas ele é absolutamente conjuntural e, o mais importante, é uma estruturação e uma gestão saudável desse endividamento. Ele não oferece para nós grandes preocupações, ainda que nós estamos levando muito a sério a nossa gestão financeira. Uhum. E passando agora a palavra para o Tony, o Tony, além de compra, de logística, tem uma experiência muito grande na área comercial, sentindo as necessidades do cliente.
O Lucchesi, quando falou aqui do resultado do período, abordou muito a questão da ociosidade das plantas, né? Como é que a gente tem trabalhado isso dentro dos nossos projetos de desmobilização? Muito bom. Bom, existem duas formas de a gente olhar isso, né? Sobre a estratégia de aquisição das companhias, né, que a gente fez ao longo dos últimos anos. O Ricardo vai falar um pouco mais sobre isso. Mas aqui eu quero explorar um pouco mais o para dentro de casa, né? O que a gente faz para tomar proveito desses benefícios. As aquisições, elas foram muito importantes para a gente, trouxeram muitas sinergias em compras, em logística, inclusive em vendas. E a etapa de adaptação das capacidades produtivas, ela também é uma fase desse processo, né? Nós começamos a execução desse plano já em 2024 pelo México, e obviamente esse tema se intensifica, né, após o cenário macroeconômico que o Lucchesi mencionou há pouco, né? Esse desenvolvimento, ou seja, atualizar as plantas, né, para que elas estejam aderentes à sua realidade de volume, ele não só é uma estratégia produtiva, mas também comercial, né? Sobre o ponto de vista produtivo, nossa intenção é fazer com que essas plantas obtenham os melhores produtos, né, para que as plantas consigam operar nos seus menores custos e sob sua maior eficiência. Então aqui a gente não fala sobre uma planta ou outra, a gente fala sobre essas mini plantas, né, uma inserida dentro da outra, e como a gente faz pré-adequando esses volumes da melhor forma possível. Obviamente contando também com o apoio dos clientes. Esse movimento de transferência, ele não é possível sem o apoio dos nossos clientes, né? Os produtos que nós produzimos são basicamente feitos sob encomenda, então qualquer alteração que nós fazemos no processo, ela precisa passar pela participação do cliente, né? Sobre os projetos de transferência, de adequação, quando nós falamos sobre adequação do volume produtivo das plantas à realidade atual, nós estamos falando em reduzir a capacidade das plantas de maneira consolidada em torno de 25%. Tá? Essa redução, esse novo volume possível de capacidade das plantas, ele já contempla a venda dos projetos que nós fizemos recentemente, inclusive divulgamos no ano passado, e também o atendimento pleno aos volumes contratados dos nossos clientes atuais, né? Então é importante deixar claro que esse movimento ele já conta, como o Lucchesi falou, para um futuro promissor de vendas, né? E obviamente para atender a demanda dos nossos clientes, né? Essa adequação que a gente está fazendo em ordem de grandeza, e aqui partindo das premissas de estabilidade de volumes, né? Como a gente tem projetado, e também cambial, essa projeção nos leva a ter um benefício estimado na ordem de 100 milhões para o ano de 2026 e 180 milhões a partir de 2027, como resultado perene dessa readequação das plantas. Ou seja, não são ganhos que vão ser observados somente uma vez, são ganhos perenes a partir de 2027, 180 milhões ao ano. Exato. São benefícios que vão nos propor ou propiciar, como o Lucchesi falou, uma melhor condição de atendimento ao mercado e obviamente, partindo de um ponto de melhor produtividade, melhor eficiência de custo e principalmente qualidade. E além desse projeto, Tony, enfim, de desmobilização de capacidade, que outras iniciativas você, o time tem conduzido do ponto de vista de ganhar eficiência, redução de custos, até buscando o nosso objetivo de ter um ROIC acima do nosso custo de capital? Ótimo. Acho que esse é o nosso mantra, né? ROIC acima do custo de capital, por planta, por cliente, por produto, né? E para que a gente não tenha dispersões ao longo dessa jornada. Eu, nos últimos 90 dias, eu tenho passado bastante tempo fora de casa, né? Eu estive na China, né? Eu participei da maior feira de fundição da Ásia, vi muita coisa lá, né? Visitei fundições na Ásia, né? Para ver o que está acontecendo, né? Do outro lado do mundo. E esse espírito não está somente em mim, ele está na equipe, né? A equipe também está fazendo essa peregrinação em busca das melhores eficiências. E quando a gente fala isso, a gente não está falando sobre aquilo que é fácil ou legal de vender, né? A gente está falando sobre resolver problemas reais do dia a dia. Então aqui a gente fala, por exemplo, sobre sistemas automatizados de acabamento para contrapor um problema de contratação de mão de obra que a gente experienciou nos últimos trimestres. Aqui a gente fala sobre implantação ou replicação de modelo de MES, né, do sistema de controle da manufatura para todas as plantas, né, para que a gente tenha um sistema integrado de produção nessas plantas. Enfim, nós temos inúmeros temas, né, aumento de produtividade, aumento de eficiência por comparação de equipamentos. Mas aqui nós temos duas grandes formas de olhar, né, esse cenário de eficiência e produtividade. Uma é aquilo que a gente já foi um dia, né? Aprender com a gente, né? Aquilo que a gente já fez de melhor, e isso está na nossa mão.
E, obviamente, olhar daqui para fora, né? O que a gente pode fazer aprendendo com os outros que de alguma forma conseguem ter uma eficiência melhor do que a nossa. Então, nós estamos seguindo pelas duas vertentes, né? Esses são caminhos que andam de forma conjunta, né? E muitas vezes é mais fácil pular uma tecnologia e já seguir para a última, né? E não ter a experiência toda. Então, a gente tem adotado esse princípio, né, de visualização de oportunidades, de encurtamento de caminhos e, obviamente, impacto ao cliente para beneficiar a companhia e, obviamente, seu estado futuro. Não, legal. Deixa eu fazer só um parênteses aqui importante. Eu tenho visitado os clientes com o Ricardo e nós colocamos 3 questões fundamentais que vai nortear a estratégia da Tupy no futuro. 1, a agenda de qualidade. Essa é uma agenda cada vez mais importante no negócio e que a empresa tenha um dever de casa nessa agenda, e estamos fazendo. 2, processo de produção mais limpo. Nós vamos avançar com a incorporação de novas tecnologias, seja como o Tony falou, na parte de automação, seja em novas rotas tecnológicas, que sempre marcaram o espírito da Tupy. A Tupy nasce como uma empresa de base tecnológica e isso vai ser também o grande desafio de consolidação do nosso futuro. Se colocar como uma empresa de engenharia de alta qualidade com agregação de valor. O Ricardo vai fazer referência nos desafios que nós temos nos novos contratos, que cada vez mais carregam essa nova geração de motores com desafios de engenharia, com margens melhores e com melhor posicionamento estratégico. E também um salto na nossa engenharia, nas agendas de manutenção, de estruturação da nossa produção, além do novo footprint, onde nós ajustamos o excesso de capacidade com a nova realidade de mercado. Então, esse pacote de iniciativas que a Tupy está implementando vai dar exatamente essa maior resiliência que nós já temos pelo posicionamento estratégico em 3 continentes e no número de 5 plantas distribuídas e em 10 linhas que nós vamos estar reduzindo parte delas para dar essa maior eficiência de capital e melhor planejamento da produção. E uma coisa que tem chamado muita atenção também, que os novos contratos que foram anunciados, que totalizam mais de 1,4 bilhão, boa parte deles, se não todos, traz algum nível de agregação de valor, usinagem, montagem, ou seja, mesmo que tenha um volume menor, nós falamos aqui de receita, tem uma contribuição bastante relevante desses novos contratos. Sem dúvida, Hugo, você já até adiantou um ponto que eu ia tocar na minha parte. Nós, desde 2023, como você comentou, nós fechamos novos contratos que, somados, né, conferem uma receita anualizada de 1,4 bilhão de reais. São contratos de longa duração, ou seja, são receitas adicionais perenes, né? São contratos que entram com um nível de agregação de valor muito maior do que o portfólio legado da companhia, né? E, portanto, numa condição de margens mais interessantes, né? Ou seja, é um enriquecimento bastante importante do mix de produto da companhia. E nós temos uma estrutura hoje com plantas localizadas em 3 continentes, na América do Sul, América do Norte e na Europa. E como é que essa estrutura, essa flexibilidade, Ricardo, nos ajuda a navegar por esse ambiente agora? Ou seja, como protege margem, ganha novos contratos num ambiente marcado pelo protecionismo? Tem toda essa questão das tarifas que nos atinge aqui no Brasil, cerca de 14% da nossa receita são exportações do Brasil para os Estados Unidos, né? E como acaba virando até uma vantagem competitiva quando nós olhamos as nossas plantas como um todo. Perfeito, Hugo. De fato, ao longo dos anos, nós construímos um arranjo único na indústria, né? E que vai ficar cada vez mais evidente diante do cenário que nós temos diante de nós, né? Nós somos a única fabricante de blocos e cabeçotes no mundo com tamanha diversificação geográfica, né? Essa diversificação geográfica já vinha nos favorecendo em termos de
maior flexibilidade de produção, né, na maior condição que a gente tem de alocar o produto onde melhor nos convém, que também em si é um instrumento de mitigação de risco, né, mas também nos permite oferecer produtos que ajudam os nossos clientes a atender os seus requisitos de conteúdo regional, né. E isso é um dos grandes drivers dessa situação que a gente acabou de descrever dos novos contratos, que motivou grande parte da conquista desses contratos, né, o nosso posicionamento, como eu disse, como o único fornecedor que traz isso para a mesa, né, ou seja, a condição de ajudar os nossos clientes a atenderem os seus requisitos de conteúdo regional. E essa diversificação geográfica, o nosso posicionamento em mercados como México e Brasil, tornam-se ainda mais importantes nessa situação nova, né, das tarifas, das barreiras comerciais, né. Como você comentou, Hugo, nós temos cerca de 14% das nossas receitas que são exportações do Brasil para os Estados Unidos, obviamente ficam sujeitas às tarifas, né. E aqui é importante a gente destacar o seguinte, né, as tarifas que passaram a vigorar a partir de abril, né, os 10%, já foram negociadas com os nossos clientes, né, os nossos contratos prevêem um repasse e então essa etapa foi cumprida, os repasses aconteceram aos nossos clientes, nós temos acordos com os nossos clientes para que eles absorvam né, esses 10%. Outro ponto importante a se destacar é que nós, em todos os momentos, até por uma política de atendimento aos nossos clientes, nós contamos com estoques nos Estados Unidos, né? Então, nesse momento, ou em todos os momentos, nós contamos com cerca de 2 meses e meio, 3 meses de produtos no chão, né, próximos aos nossos clientes. E a situação nesse momento agora, nós temos cerca de 2 meses e meio, 3 meses de produtos já internados com a tarifa de 10%. Outro ponto importante a destacar é que a ordem executiva que elevou, então, as tarifas para 50%, estabelece que os produtos em trânsito que chegarem aos Estados Unidos até o dia 4 de outubro continuam sujeitos à tarifa de 10%. Então, quando nós somamos o que está em trânsito com aquilo que já está no chão nos Estados Unidos, nós temos cobertura para as necessidades dos nossos clientes de produtos tarifados a 10%, até o final do ano, praticamente, né? Isso faz com que o impacto para a Tupy em 2025 não seja material, aliás, seja próximo de zero, né? E o nosso desafio agora transforma-se, então, nas medidas de mitigação da segunda etapa, né, das tarifas, os 40% adicionais. E eu tenho bastante confiança que esse tempo que a gente ganha agora com esse produto que já está internado nos Estados Unidos ou em trânsito, que fica sujeito a 10%, nos dá tempo suficiente para, então, trabalhar nas medidas de mitigação. A principal delas, e aí eu volto ao tema da nossa diversificação geográfica e a importância da presença no México, né? Ou seja, nós teremos tempo para transferir esses produtos que ficam sujeitos a partir do Brasil, né? Transferir para o México e passar a entregar para os nossos clientes, então, produtos mexicanos. Oh, perfeito. E falando um pouco de futuro agora, Lucchesi, enfim, como que a companhia está alocando recursos, tempo, capital, né, para os objetivos de aumento de margem, diversificação de receitas, enfim, como tem sido essa agenda? Vou começar desse ponto que o Ricardo falou muito bem, dessa configuração única que a Tupy tem. Não só por atuar em 3 continentes e com múltiplas plantas, mas também nos desafios de incorporação de valor, como ele colocou, perseguindo contratos de mais valor agregado, com mais margem, com maior conteúdo tecnológico e evoluindo na estruturação de novos serviços, tanto usinagem, semi-montagem, montagem de motores. Mas isso também revela um outro aspecto único da nossa estruturação. Com a aquisição da MWM em 2022, essa empresa ela tem a competência de sair da sucata, da nossa matéria-prima, passando pela fundição de blocos e cabeçotes, fazendo o serviço de usinagem, semi-montagem e montagem, e também tendo toda a capacitação tecnológica para conceber e desenvolver motores.
Isso é um conjunto de competências que não é trivial e que possibilita a empresa a explorar múltiplos negócios, a conceber novas e múltiplas estratégias. E é isso que nós estamos fazendo na estratégia de negócio da empresa, criando horizontes com margens cada vez maiores e cada vez mais intensivas, não apenas na integração de componentes estruturais com engenharia e manufatura, como estamos fazendo, mas também na parte de distribuição de peças de aftermarket, que vai propiciar a nossa empresa, um posicionamento muito positivo em mercados que são, inclusive, anticíclicos para a empresa, balanceando melhor o ciclo de negócio na construção estratégica do futuro, bem como o Brasil se coloca hoje como potência verde. Nós temos a melhor configuração de posicionamento para o negócio da economia verde, para a descarbonização. E nisso nós estamos muito bem assentados sobre novos negócios que vão na área de descarbonização, de energia, criando todo um portfólio de novos negócios, como são as bioplantas, com a produção de fertilizantes organominerais. Então, isso dá um enorme drive, fora os geradores, fora os negócios de transformação veicular, para as quais a Tupy MWM tem um grande parque tecnológico, mas também uma enorme capacidade de desenvolvimento tecnológico. Nós temos diversas patentes em ligas, em novos materiais, que permite toda a evolução do desenvolvimento de motores. Motores mais leves, com paredes mais finas, que perseguem engenharia de maior complexidade e eficiência energética. Em toda a agenda voltada para uma produção mais limpa, buscando também as novas performances de condicionamentos de margem de tolerância cada vez menores pelo conjunto de tecnologia embarcadas nos motores, mas também a busca de motores mais eficientes, que têm uma menor emissão, e tudo isso marca esse horizonte de uma equação com um sistema de produção mais limpo. Além disso, o conjunto de tecnologias para a capacidade da transformação veicular e também de motores sustentáveis. Então, a Tupy está muito bem posicionada num horizonte de desenvolvimento tecnológico, de explorar novos negócios que, inclusive, se alinham à estratégia brasileira. O Brasil certamente emerge nesse contexto como uma potência verde. O Brasil tem enormes potencialidades a partir de toda o potencial que o Brasil tem para a energia verde, para combustíveis sustentáveis, e isso é uma agenda: o combustível sustentável de aviação, o combustível sustentável marítimo, toda a agenda de emissões. O Brasil tem um enorme potencial na transição energética e na descarbonização produtiva, na economia verde. E seguramente uma empresa de infraestrutura como é a Tupy, ela pode ser um alicerce importante para o desenvolvimento do Brasil de um oceano azul, aquele conceito lá criado com aquela escola de negócio, o INSEAD, francês. Nós podemos criar toda uma agenda em que o Brasil tem um enorme potencial de crescimento sustentável, criando um círculo virtuoso de desenvolvimento para o Brasil, e a Tupy MWM sendo um grande agente, uma grande empresa na estruturação de uma cadeia de economia verde e economia circular. Veja só, o Brasil é uma potência do agronegócio.
temos, a partir de São Paulo, mas todo o agro brasileiro, uma enorme competência em bioenergia, em etanol, em biocombustíveis. Temos toda uma cadeia de agronegócios com um enorme contingente de geração de biomassa, que é emissor e, ao mesmo tempo, poluente. E isso é matéria-prima para todo um drive de negócios de bioplanta, gerando biometano, que certamente é um elemento chave na oferta de novos combustíveis sustentáveis para o futuro do Brasil, que vai gerar emprego, renda, desenvolvimento, investimento, criando todo um ciclo de desenvolvimento sustentável para o Brasil. E quando nós olhamos para esse horizonte de futuro multicombustível, aonde não tem apenas o filme em preto e branco, apenas da transição energética, ela é um vetor, mas não é o único. Então, esse filme cromático mais bonito, que eu acho que o Brasil pode liderar, nós temos esse horizonte voltado para um conjunto de iniciativas com maior sustentabilidade, aonde o Brasil se coloca como uma potência verde e num país continental com uma série de demandas de infraestrutura, certamente a Tupi e a MWM pode ocupar um papel extremamente importante como uma empresa brasileira, fora os outros arranjos que nós podemos fazer com parceiros estratégicos do Brasil no desenvolvimento regional, seja na área de motores híbridos, seja em pensar em novos veículos autônomos para a agricultura, drones e outras agendas que nós estamos co-construindo no nosso diálogo, na agenda de política pública e com parceiros empresariais, pensando esse horizonte de novos negócios a partir da disrupção de novas tecnologias, como é toda a parte de condução autônoma, novos combustíveis e também toda a agenda de economia sustentável e economia verde. Esse é o tema da segunda parte da nossa conversa, né, com os nossos líderes das unidades de energia e descarbonização, Cristian Malevich, distribuição Thomas Puchel. Obrigado, Lucchesi, Tony e Ricardo, pela contribuição de vocês e até o próximo trimestre. Obrigado. Prazer estar aqui. Obrigado. Um abraço. Cristian e Thomas, muito obrigado pela presença de vocês. A Tupi tem um modelo de negócio baseado em unidades de negócios, tá? Os líderes responsáveis pelos P&Ls dessas unidades. E vocês aqui lideram as unidades de energia de descarbonização e distribuição, né, que tem ajudado a companhia a diversificar as receitas em segmentos com alto potencial de crescimento e de rentabilidade. Né, juntas as unidades de vocês, né, que vieram com as aquisições da MWM, já representam 15% da nossa receita. E se nós olharmos somente o mercado interno, já um número de 30%, ou seja, bastante expressiva a contribuição de vocês com o resultado. Muito bom tê-los aqui conosco. Tá, e para começar, Thomas, falando um pouco de reposição, o foco hoje em motores a diesel para veículos pesados. Tá? Se a gente olhar que o primeiro semestre, tá, a gente teve um crescimento muito forte da receita, cerca de 17%. É um segmento anticíclico, ou seja, ele tem uma baixa correlação com o negócio principal da companhia. Na verdade, ele até responde muito bem a momentos de baixa do mercado e tem margens muito interessantes, acima de 25%. Tá. Quais são os fatores determinantes para esse resultado que está sendo entregue nesse ano? Hugo, essa explicação ela é pautada numa estratégia de fundamentos sólidos que a gente vem construindo dentro da companhia. A começar pela marca MWM. A marca MWM completa esse ano 72 anos de Brasil, uma marca com uma reputação sinônimo de qualidade, robustez, confiabilidade, com mais de 4,6 milhões de motores produzidos e uma referência no aftermarket. Então isso realmente é uma construção que vem ao longo dos últimos anos, né, das últimas décadas, e também para suportar como um dos pilares desse crescimento a base da nossa rede de distribuição. Hoje a nossa rede de distribuição, nós temos mais de 1.300 pontos em âmbito global, uma rede reconhecida. Essa capilaridade nos coloca num posicionamento de proximidade com o cliente e agilidade de entrega.
Então, acho que isso também é um diferencial que suporta esse crescimento. Também atrelado a esse crescimento, nós temos o lançamento de novos itens. Somente nesse primeiro semestre nós adicionamos ao nosso portfólio algo em torno de 400 novos itens, que vem de uma construção já de alguns anos, e na totalidade são mais de 4.500 itens que a gente adicionou desde 2017, e a soma de todos esses itens hoje consolidados dentro desse período do primeiro semestre, estão representando 19% do nosso faturamento. Então, a estratégia de incremento de portfólio, através do canal de distribuição, que a nossa rede com essa capilaridade, está nos levando realmente à confirmação dessa estratégia de que, lançando novos produtos, tendo um ponto de distribuição próximo ao cliente, com atendimento diferenciado, nós conseguimos, através da marca, um reconhecimento pela aquisição desses componentes por parte dos clientes finais. Então, essa estratégia, atrelada também à nomeação de novos pontos de venda, tanto no mercado local como na exportação, também fazem parte desse crescimento. Nós retomamos também as vendas para o mercado argentino, com essa retomada da economia, também foi um ponto importante nesse primeiro semestre, que apresentou um crescimento frente ao mesmo período do ano passado. Além disso, as nomeações, tanto de distribuidores no México, em Angola, Uruguai e Paraguai, que também nos ajudaram a também aumentar ainda mais essa nossa capilaridade e, consequentemente, essa distribuição e essas vendas, pensando também no mercado de exportação. Tá. E historicamente, Thomas, esse aqui é um negócio que ele tem crescido a taxas bastante elevadas, né, superiores a 10%. Mas, às vezes, assim, se nós olharmos a nossa participação de mercado, no mercado interno, né, ela é inferior a 10%. Ou seja, tem todo um oceano pela frente para capturar as oportunidades. Qual que é a estratégia para aumentar a receita e a participação de mercado da MWM? Esse é um ponto importante, né, que faz parte já da nossa construção para os próximos 5 anos, que são estratégias bem sólidas. Quando a gente vai trazer aqui a base de mercado, hoje, no mercado local, a frota circulante de motores diesel está em aproximadamente 6,4 milhões, sendo que 30% MWM, 70% de motores multimarcas. A frota hoje, se você pega uma frota de caminhões, 30% da frota de caminhões hoje, ela está com uma idade média acima de 16 anos. Quando a gente vai para o segmento agrícola, na parte de tratores, 50% é uma frota circulante acima de 20 anos. Então, isso nos traz uma oportunidade e uma possibilidade de, através da nossa rede, de atender esses mercados, realmente algo extraordinário. Considerando que a gente tem uma linha de produtos genuínos que vem crescendo ano a ano, nós também, desde 2017, lançamos uma linha que é de um produto opcional para os produtos MWM. Essa linha, ela traz uma maior competitividade justamente para combater o mercado paralelo. Então, nós estamos conseguindo aumentar a nossa participação dentro dos produtos MWM, né, ao invés de a gente ter uma concorrência entrando forte nos produtos como o mercado paralelo. Somado a isso, quando a gente olha os 70% com motores multimarcas, nós temos a estratégia de lançamento de novos produtos com a linha Master Parts, que é um produto que atende a todas as motorizações que a gente tem, tanto no mercado brasileiro e também com oportunidades do mercado de exportação. Então, primeiro ponto, o primeiro pilar é continuidade dos lançamentos de novos produtos para aumento de portfólio. Segundo ponto é continuidade de aumento da nossa capilaridade e expansão para mercados que até então nós não vínhamos participando. Esse é um ponto interessante que, quando nós fazíamos parte, quando a MWM fazia parte do grupo International, nós não tínhamos abertura para mercados como México, Estados Unidos, Canadá. Com a aquisição da Tupy perante a MWM, essa restrição ela cai e a gente acaba tendo essa oportunidade de expansão para mercados que têm uma frota circulante realmente muito expressiva. Então, também é uma estratégia de penetração em mercados que até então nós não participávamos, o objetivo de a gente poder crescer nesses mercados dentro dos próximos anos, né?
Nós estamos também investindo no aumento da capacidade no nosso centro de distribuição, mas o aumento da capacidade ele não está somente pautado a absorver mais itens, não, é trabalhar com eficiência operacional. Então isso faz parte de toda uma estratégia da Tupy, de olhar para todas as plantas e saber como é que a gente trabalha com maior eficiência operacional. E esse aumento e essa ampliação que a gente desenhou, ela traz também uma mudança de layout que vai nos levar a um aumento de produtividade de até 35%. Então também trazendo uma agilidade com eficiência operacional com o melhor custo possível. Então essa estratégia é que nós estamos desenhando, uma estratégia sólida, uma estratégia que realmente já vem se demonstrando como uma estratégia assertiva e que a gente quer continuar investindo, né, para que a gente consiga realmente manter esse crescimento de 2 dígitos. E como referência, de 2017 a 2024, nós crescemos 80%. Né? Então, realmente, os números eles vêm se confirmando e é algo que nós estamos aí realmente trabalhando. Né? Quando a gente fala de peças de reposição, o investimento no desenvolvimento ele é baixo, né? Só que o que a gente tem é um investimento mais em capital de giro. Então é isso que a gente tem que ter um equilíbrio que a gente consegue colocar uma eficiência operacional para poder girar mais e trazer um melhor resultado para a companhia. Você comentou um ponto interessante que é a alocação de capital, né? Ou seja, nós não fabricamos as peças e também, enfim, nós não temos o centro de distribuição. Realmente, mobilização de capital é puramente estoque, não é? Exatamente, é o que a gente trabalha. E além disso, só para complementar também, Hugo, a estratégia do cross-sell, né? Então, todo o portfólio que nós temos dentro da unidade de energia e descarbonização, como transformação veicular, motores marítimos, geradores, todo esse portfólio da companhia também suportado pela estratégia, né, de peças de reposição e com essa capilaridade de atendimento através da nossa rede. Você comentou de geradores, agora eu pergunto para o Christian. Isso aqui é um produto importante para a sua unidade de negócios, que teve um crescimento muito expressivo nesse trimestre, de 19%. Né? Qual que é a estratégia para ganhar participação e continuar crescendo nesse mercado? Pergunta interessante, Hugo. Esse negócio ele foi o primeiro negócio da companhia, né? Pivotando o motor, né? A combustão, que tradicionalmente há mais de 70 anos, né? Nós temos liderança aqui na nossa região. Quando nós decidimos entrar em 2019 nesse negócio, até por conta da reputação que o Thomas comentou até há pouco, né? Em torno dessa competência, a gente esperava uma aceleração bastante grande e dentro de 2, 3 anos a gente capturou realmente a liderança do mercado. Então nós já temos hoje uma posição de destaque e não mais só como fabricante de motores, né, mas como um fabricante de equipamentos que traz uma solução completa para o cliente, que envolve a máquina, os painéis, toda a parte que está em volta dessa solução. E no Brasil, hoje, nós temos uma grande competência, muito ligado à linha de motores próprios, né, que nós temos a grande parte do nosso faturamento, alavanca essa nossa competência em motores, e começamos realmente a trabalhar mais forte na exportação. Então, o Thomas comentou um pouco sobre a abertura do mercado argentino, é o nosso maior mercado de exportação, né, mais de 19 países hoje nós exportamos. Mas para que a gente possa ser consistente nessa estratégia, a gente precisava de lançamento de novos equipamentos que se acomodam mais a cada um desses países, né? Foi o que nós fizemos durante o ano passado, com a engenharia, uma engenharia local, super competente, foi criar equipamentos que tivessem mais adequados a esses mercados, seja em tecnologia, seja em custo, né? Então a gente começa esse ano a faturar esses novos equipamentos para esses países, e também uma outra estratégia de conectar modelos de máquinas, tipos de máquinas diferentes daquelas que tradicionalmente nós produzíamos, né? Se você olhar o segmento de data center, por exemplo, né, um segmento que globalmente cresce bastante por toda a demanda que a gente tem de informação, inteligência artificial, o Brasil ainda tem muito a crescer. Nós temos, né, menos de 200 data centers no Brasil, uma projeção de crescimento, né, extraordinária, mas essas máquinas não são produzidas no Brasil. Tradicionalmente são máquinas importadas. Então a nossa expectativa é, a partir de agora também, entrar nesse segmento com máquinas maiores, através de parcerias nesses motores, e da mesma forma que nós crescemos, né, até agora com os geradores, a gente também quer crescer nesses novos segmentos,
principalmente exportação, né, e data centers, né. Biocombustível para nós é uma realidade, né, nós temos falado muito disso, né, de descarbonização, e as nossas máquinas também já contemplam esse tipo de tecnologia para atender principalmente o agronegócio, né. Esse é o ponto que eu queria abordar com você, porque nós somos muito vocais no conceito da descarbonização viável, né, ou seja, ela tem que parar de pé economicamente, socialmente também, né, e o Brasil está indo muito nessa agenda, né, governos federais, estaduais, né, municipais. A BWM tem um posicionamento muito forte em biocombustíveis. Queria que você contasse um pouco para a gente das oportunidades nesse segmento. Perfeito. Nós, alguns anos atrás, né, mais ou menos 5 anos atrás, nós entregamos o nosso primeiro caminhão, né, a biometano, para uma grande usina no interior de São Paulo. Logo na sequência vieram os caminhões de transporte, compactadores de lixo, né? Então a nossa experiência tem sido muito boa nesse segmento. É um segmento relativamente novo no Brasil, de transporte a algum combustível que não seja o diesel, né? A gente fala muito de biodiesel, inclusive a partir de 1º de agosto, não é? O Brasil ele amplia a participação do biodiesel no diesel, né, para 15% e de etanol na gasolina, e a gente acredita muito que isso vai continuar acontecendo, né? Recentemente, agora em janeiro de 2025, o município de São Paulo implementa como uma opção de renovação de frota o biometano, né? Até então nós tínhamos, desde 2018, a permissão somente de ônibus elétrico, mas a partir desse ano a gente começa a entrar nessa agenda e como protagonistas, né? São poucas as empresas hoje que dispõem de uma solução que possa atender, por exemplo, né, o município de São Paulo. Então, juntamente com algumas OEMs, né, algumas fabricantes de chassi de ônibus, nós temos trabalhado aí forte para entrar o ano que vem, né, entregando eventualmente solução para esse segmento, né. E outros segmentos também têm demonstrado bastante interesse. Eu já comentei, né, o transporte de lixo, né, a coleta de lixo, são ecossistemas que têm o biocombustível integrado, né. Já falamos algumas vezes ao mercado sobre o nosso trator etanol, né, que é um sucesso, justamente porque esse ecossistema do etanol ele tem o combustível, né, principalmente para os autoprodutores, né, como um benefício não só de descarbonização, mas como você bem falou, de redução de custo operacional, né. Então essa tem sido a nossa jornada, e a gente acredita que tende somente a crescer, né, à medida que você tem tecnologia. Nós somos uma empresa basicamente de tecnologia aqui no Brasil, e você tem o combustível disponível. Então esses dois pilares eles vão se relacionando, né, e à medida que você vai ter mais biocombustível, você vai ter mais tecnologia, e a gente quer ser sempre protagonista, né, dessa jornada. E falando do agronegócio, qual que é o status dos projetos das bioplantas? A gente está muito feliz, Hugo, né? Nos últimos meses a gente concluiu aquela etapa de desenho de licenciamento, né? É uma solução integrada, nova, né, para todos no país, vamos dizer assim. Não é só uma novidade para a Tupy, mas um ecossistema que traz ali fertilizante, organomineral, com uma redução de aplicação de mineral importado e produção de combustível biometano, integrado na mesma fábrica. É algo que Corpo de Bombeiro, Ministério da Agricultura, né, todos se surpreenderam. Então, os últimos meses foi justamente um momento da gente conectar todas essas entidades, viabilizar o processo de licenciamento, para que daqui para frente a gente comece a escalar, né, de uma forma, né, mais tranquila, com todos esses órgãos regulatórios, basicamente, conhecendo o projeto e, mais do que isso, né, entendendo como que essas licenças possam ser implementadas. Então, a partir do momento que a gente teve a nossa operação lá do Paraná, né, em Ouro Verde do Oeste, próximo a Toledo, homologada, isso tem alguma coisa próximo de 60 dias, a gente entrou na fase de validação, né, econômica dessa fábrica, que é um pilar importante, é fundamental que a gente tenha os econômicos validados, né, e então para que a gente possa capturar todo o portfólio hoje de projetos que estão aí no pipeline. Nós estamos basicamente posso dizer para você, Hugo, hoje todas as grandes integradoras e as grandes cooperativas do país, né, que têm produção de proteína, estão hoje dentro do nosso pipeline. Todas elas têm interesse de reduzir, né, de transformar esse passivo ambiental em produtos, né, que possam ser reaproveitados dentro desse mesmo sistema de produção de proteína, seja para produção de alimento, né, através dos fertilizantes,
seja para a operação dos seus caminhões, né, eles têm muitos caminhões, através do uso do biometano próprio, né? Então, agora aí é fechar essa parte de validação do modelo, né, e escalar. Né? Demanda, então, não parece ser um problema. Não, absolutamente. Não, perfeito. Christian, Thomas, obrigado pela participação de vocês, parabéns pelo resultado e obrigado também a todos que acompanharam essa discussão aqui com os nossos executivos. Em caso de dúvidas, o time DRI está à disposição e obrigado e até o próximo trimestre.